E aí, bebê, tudo bem? Professor Edson de novo com vocês aqui, Núcleo Celular, parte 2. Na figura, a gente tem aqui um núcleo de uma célula. Esse emaranhado de filamentos arroxeados é o que nós chamamos de cromatina, é esse conjunto, essa região cheia de filamentos compridos, alongados, mas bem fininhos. Isso é a cromatina. A carioteca é essa parte amarelada e aí são os poros nucleares. Os cromossomos, como já foi dito, são formados por DNA e proteínas associadas, um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, reduzindo seu comprimento. Na cromatina, observamos a presença principalmente de proteínas denominadas de histonas. Quando a célula entra em divisão celular, ela vai se dividir, vai formar duas células. Verificamos alterações na estrutura da cromatina, que se torna altamente compactada, enrolada, formando o que chamamos de cromossomos. Na fase de metáfase, quando a célula está se dividindo, observa-se o período de maior condensação, sendo possível contar os cromossomos e analisar melhor cada um dos cromossomos. Veja a seguinte figura. Formação do cromossomo. O cromossomo é formado pela molécula de DNA que tem 2 nanômetros de espessura. Essa molécula de DNA vai se enrolar em glóbulos circulares chamados de histona e vai formar uma estrutura chamada de nucleossomo. O nucleossomo, com mais outro nucleossomo, vai formar a estrutura mais compactada, mais volumosa, chamada de solenoide de 30 nanômetros de espessura. Esse solenoide vai se unir a um esqueleto proteico que vai ter uma forma mais constante e essa estrutura é chamada de cromonema. O cromonema vai continuar em seu enrolamento, em sua compactação até formar o cromossomo metafásico. O cromossomo ele é formado por dois lados, idênticos um ao outro. Um dos lados é chamado de cromátide, o outro lado também é cromátide. A região central, a cinturinha, é chamada de centrômero, também é chamada de constricção, onde se aperta, constricção primária. Também vai existir uma constricção secundária. Na extremidade dessa cromátide você vai encontrar a região chamada de satélite, zona SAT ou satélite. Você vai ter que em um cromossomo duplicado igual ao que você está vendo, ele tem duas cromátides, ele tem 4 braços. Lembre-se, o cromossomo é formado por DNA. E esse DNA, ele tem o gene. O que é o gene? É uma região do DNA que tem informação para uma proteína. Na figura que nós temos aqui, em uma única região do cromossomo, nós temos 2 genes. Então pode ter vários genes ao longo de todo um cromossomo. O cromossomo que nós estamos mostrando, ele é o resultado da duplicação do próprio cromossomo. Ele começa com um cromossomo não duplicado, que ele vai produzir um pedaço dele mesmo e vai formar outro igualzinho a ele, que é o cromossomo duplicado. Ele vai ficar compactado até chegar à forma de cromossomo. Classificação dos cromossomos. São 4 tipos, de acordo com o posicionamento do centrômero. Metacêntrico, nós vamos ter braços com tamanhos iguais, submetacêntricos, o centrômero está afastado um pouquinho para a extremidade, acrocêntrico, o centrômero já está quase lá em cima, e telocêntrico, ele está bem na extremidade, não tem o outro lado dos braços. Tipos de cromossomos. Quanto à funcionalidade dos cromossomos, nós temos 2 tipos, cromossomos sexuais e cromossomos autossômicos. Os sexuais são os cromossomos que determinam as características relacionadas ao sexo do indivíduo e à determinação do gênero sexual. Cromossomos autossômicos são os cromossomos que determinam todas as características do indivíduo, exceto as características sexuais. Genoma. O genoma é o conjunto completo de genes, fatores hereditários contidos nos cromossomos de determinada espécie. Observe aqui um cromossomo não duplicado. Perceba que cada tracinho desse aqui está apontando para um gene diferente. Então, em um cromossomo nós temos vários genes. O conjunto de todos os genes existentes em todos os cromossomos nós chamamos de genoma. Existe o projeto Genoma Humano, que é mapear todos os genes da espécie humana. Gametas e haploidia.
Gametas são células haploides. Haploides, pois possuem apenas metade do número de cromossomos, ou seja, N igual a 23. Os gametas são produzidos nas gônadas, testículos e ovários, apenas nessas duas regiões. Células diploides estão presentes em todos os outros tipos celulares. São células resultantes da união dos cromossomos do espermatozoide mais o óvulo. O número de cromossomos é igual a 46. Cariótipo. Vamos analisar o cariótipo de uma célula diploide. Nós temos 23 pares de cromossomos. O último par é o 23º, não está numerado na figura. Esse par, ele é chamado de par de cromossomos sexuais, vão determinar as características relacionadas ao sexo. Os outros 22 pares são os pares de cromossomos autossômicos, vão determinar todas as outras características no indivíduo. Eles estão organizados por tamanho, dos maiores para os menores. De cada par, um veio do pai e outro da mãe. Sempre isso vai acontecer. Um vem do pai e outro da mãe em todos eles.